Irmãs, esta liturgia vespertina do 18º domingo do tempo comum vem nos ensinar a maneira correta de nós lidarmos com os bens materiais. Os bens materiais devem estar a nosso serviço, da nossa dignidade. Nós que devemos ser senhores dos bens materiais e não nos tornarmos escravos dos bens materiais. São uma oportunidade para nós construirmos a nossa vida com dignidade, com tranquilidade, fazer o bem, proporcionar aos irmãos e irmãs as oportunidades que nos são possíveis de acordo com as posses que conseguimos. O contrário é a decepção, é a desilusão. O autor deste livro, do conjunto dos livros sapienciais da Bíblia, o livro chama Eclesiastes, porque não se sabe quem é o autor. Eclesia é a assembleia. Eclesiastes é alguém que se dirige à assembleia. É um sábio israelita que no seu caderno de anotações foi tomando nota de temas que ele chegou à conclusão diante da sua própria sabedoria e dos seus conhecimentos. É um livro com a mensagem impactante, até causa entristecimento, porque não oferece respostas, mas ele é provocativo. É um livro que mexe conosco, o livro de Eclesiastes, para que a gente pergunte: em que eu gasto as minhas energias? Em que eu gasto as minhas forças? Qual o meu objetivo ao dedicar-me às tarefas cotidianas, ao trabalho, a tudo aquilo que os meus dons me permitem realizar? O autor, ele vai colocando de uma forma incisiva a respeito da rotina do trabalho humano, e vai descrevendo tudo de uma forma bastante contundente. Ele diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, porque a nossa vida é muito passageira nesse mundo. Ao recitarmos o salmo da liturgia de hoje, nós vamos recordar, através do salmista, que Deus é o nosso refúgio. O nosso refúgio deve estar no Senhor. É o Salmo 89, 90 da liturgia. Colocar o nosso refúgio, a nossa segurança no Senhor, não nos bens materiais. Nós os gerenciamos, nós os dominamos, nós agimos diante dos bens materiais como senhores dos bens materiais, para dispor deles da maneira que nós alcançarmos pelos nossos dons, pelas possibilidades que a vida nos oferece. Se ficássemos apenas com as lições deste mestre de Israel, deste sábio de Israel, quando ele diz que tudo é vaidade, nós também teríamos a tentação de cruzar os braços, de nos entregar à acomodação, porque tudo seria apenas vaidade. A provocação que a Bíblia nos faz com esta mensagem do Antigo Testamento, ela é esclarecida pelo Salmo,
quando diz: o meu refúgio está no Senhor. Imaginem vocês num lugar desértico, afastado, sem proteção, de repente uma tempestade começa a cair sobre a gente. E ali caminhando, a gente precisa encontrar um refúgio, uma proteção. A proteção precisa ser mais estruturada e forte do que a tempestade, senão pereceremos. Diante das tempestades da vida, maiores que sejam, e das provações todas, na nossa fé, nós vamos descobrindo que o nosso refúgio está no Senhor. Com poucos bens ou com muitos bens, não é a quantidade de bens que nos faz escravos deles, mas é a maneira, a postura que nós assumimos diante dos bens materiais. Podemos nos dispor de pouco e sermos dependentes, infelizes, insaciáveis, insatisfeitos. Podemos possuir muito e sermos despojados, solidários, generosos. E podemos também, é claro, possuir pouco e ser despojados, e possuir muito e ser apegados. Na palavra do Evangelho, Jesus é abordado para resolver uma questão de herança familiar. E era uma questão que se baseava na lei judaica, onde o filho mais velho tinha mais direito do que os filhos mais novos. Portanto, a herança não era dividida de modo igual. A gente imagina que este homem que pediu Jesus para interferir e resolver a situação da herança de seu pai, deve ser um dos filhos mais novos, mais prejudicado. Jesus disse que não compete a ele esta tarefa. A tarefa dele é mostrar-nos como nós devemos lidar com os bens materiais, com o coração desapegado. E em seguida ele conta a parábola, não só ilustrativa, mas pedagógica e catequética. Aquele homem que teve uma colheita muito farta e ficou intrigado. Como que eu vou fazer? A colheita superou as minhas expectativas, mas eu não tenho onde guardar a colheita. E ele encontrou a solução no seu pensamento. Vou derrubar os meus celeiros, paióis, depósitos e construir maiores e guardar a colheita toda. E vou dizer-me a mim mesmo: descansa, regala-te, tem segurança para muitos anos. E aí veio o grande equívoco daquela solução que ele havia encontrado. Naquela mesma noite, ele morreu. Jesus nos dá essas lições para que nós encontremos o sentido da nossa vida, não nas coisas materiais, não nas coisas transitórias, mas naquilo que é perene e eterno, ou seja, no próprio Deus e nas suas promessas. A maneira de dedicar-nos às nossas tarefas. Há uma alegoria que diz que num grande canteiro de obras, alguém que passava resolveu indagar os operários. Perguntou para o primeiro: e aí, o que você está arrumando aí? Eu estou suando a minha camisa, estou me cansando debaixo desse sol quente, carregando essas pedras pesadas nesse carrinho. A primeira resposta. Perguntou a um outro mais à frente: e aí, o que você está fazendo? Eu
eu estou defendendo o pão dos meus filhos, a dignidade da minha família, o bem-estar da minha família. O mesmo serviço, a intenção e o objetivo vai mudando. Perguntou para um terceiro, e você? Um não ouviu a pergunta do outro, né? E você? O que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Será um templo maravilhoso, onde a palavra de Deus será anunciada, onde os sacramentos serão celebrados, onde a minha igreja será instrumento de anúncio da boa notícia da salvação. Aquele ali estava trabalhando com dedicação, com ânimo, alegria interior, sem desgastar-se debaixo do peso e do suor do trabalho. Que nós, queridos irmãos e irmãs, encontremos o sentido do que nós fazemos cada dia, para não ficarmos paralisados na superficialidade do significado de nossas ações, mas tenhamos a certeza de que, encontrando o sentido da nossa existência e o sentido e o valor do trabalho humano, nós vamos, de fato, ficar livres daqueles sentimentos mesquinhos de vaidade, de ilusão, em pensar que as coisas materiais nos dessem segurança, de que aumentar apenas os celeiros do que nós ajuntamos seria suficiente para nos dar a tranquilidade. Vamos renovar a nossa fé, pedindo ao Senhor que nos ilumine para olharmos para frente no horizonte do sentido da nossa existência. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,